Boa noite, Igreja do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos bem? Graças a Deus. Que a graça do Senhor seja conosco, o amor do nosso Deus continue nos abençoando. Estamos aqui para aprender mais um pouco da palavra de Deus. Que o Senhor seja conosco sempre. Amém? Queridos, a nossa palavra de hoje, ou a nossa reflexão de hoje está em João, no capítulo 15. Nós vamos ler aí a partir do versículo 5, tá bom? Então vamos ler comigo para a gente aprender um pouquinho dos ensinamentos de Jesus a respeito da sua palavra, certo? Então João 15, a partir do versículo 5. Diz assim o Senhor Jesus: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca. A semelhança do ramo, esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecerei no meu amor. Se obedecerdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos tenho dito estas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servo, pois o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu vos chamo amigo, pois vos revelei tudo quanto ouvi do meu Pai. Não foste vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Isso vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Queridos, um texto que edifica a nossa vida, que traz ensinamento para a nossa vida. Como eu posso fazer uma avaliação de como eu estou com Jesus? Como eu posso fazer uma avaliação de como eu estou classificado nessa palavra? Nós sempre pregamos a palavra de Deus nessa perspectiva de que a gente sabe, quando vamos falar com alguém, todas as pessoas, só se ela for alguém muito fraca das ideias, mas todas as pessoas, na maioria, sabem o que tem que fazer. Sabem, inclusive, como agradar a Deus, sabem, inclusive, que estão erradas, sabem quando estão fazendo algo que desagrada a família, a pai, a mãe, a Deus. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Isso é uma coisa que a gente herdou da natureza pecaminosa, né? Agora, abrir mão daquilo que é errado é que é a grande batalha, porque chama-se pecado. Então Jesus ele fez uma classificação dizendo que aqueles que estivessem enxertados nessa videira dariam frutos. Porque aqueles que não estiverem enxertados na videira são galhos cortados, jogados fora e que serão queimados. E ele ainda diz assim: sem mim nada podeis fazer. Assim como um galho sem a árvore, onde ele está enxertado ou colocado, ele vai secar e vai morrer. Então, eu quero refletir com vocês, com base nesse pensamento, para que você nesta noite, ou amanhã, depois, daqui para frente, quem sabe, na sua oração você faça uma avaliação. Os irmãos já sabem que eu leio a Bíblia fazendo perguntas. Isso é sempre. Eu faço perguntas a Deus, eu faço perguntas à Bíblia para poder compreender os desígnios de Deus para a minha vida. Então, uma avaliação nessa noite, tipo assim, faça uma avaliação de como você está diante de Deus. Aí eu vou trazer alguns pontos de forma negativa, não mais a positiva, que a positiva todos nós sabemos. Mas vamos pensar em algo negativo. Por exemplo, pergunte-se: será que eu sou? Uma casa sobre a areia?
Jesus fala ali em Lucas, capítulo 6, versículo 49, de duas casas ali, né? Mas no 49 ele vai falar que existe a casa edificada sobre areia, da qual os ventos batem com ímpeto e a grande a ruína daquela casa, porque ela não tem edificação. Também mostra outra casa, né? Que nós estamos cansados de saber, a casa edificada sobre a rocha, que todo crente imagina-se edificado nessa rocha que é Jesus. Porém, no comportamento, nas atitudes, a pergunta é, será que eu sou uma casa edificada sobre areia? Será que quando o problema vem lá, eu já estou caindo aqui? Então, uma casa edificada sobre areia. Uma casa que fala muito de Jesus, que fala muito de Deus, mas que diante dos problemas fraquejam. É como se nada que aprendeu servisse para alguma coisa. Né? Não está falando de ter um problema e dizer que não tem, mas como você administra esse problema vai dizer onde está edificada a sua casa. Então a pergunta é, sou uma casa edificada na areia? Não é? A outra pergunta, sou sal insípido? Porque Jesus apresenta também em Mateus 5,13 o sal insípido. Para que ele serve? Jesus diz ali, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Né? O sal ele só tem uma utilidade, ser sal. Se ele não tiver as características do sal, então ele para nada serve. Ele não é areia, ele não é açúcar, ele não é nada. Ele é algo para ser jogado e pisado pelos homens. Será que eu sou esse sal? Será que eu estou sempre sendo pisoteado, sempre sendo... Tudo que vem dos homens, tudo que me assusta, me maltrata, me machuca, me pisoteia? Será que eu sou esse sal insípido? Será que eu estou, né? Tudo eu estou de forma negativa? Uma pergunta. Terceira pergunta. Será que eu sou uma videira sem frutos? Porque é o texto aí. Eu sou a videira, Jesus disse. Vocês são os galhos, né? Os ramos. E é nos ramos que a fruta sai lá. Mas se o ramo não estiver conectado no caule, na videira, nem vai ter fruto. Será que eu sou videira sem fruto? Só fazendo sombra? Lembra daquela videira que Jesus orou e ela secou? Porque o texto é bem claro quando diz que eles vão passando e de longe ele vê uma videira florida. E a ideia da videira florida é que ela teria fruto. De longe não dá para ver o fruto, mas dá para ver a folha. Quando Jesus chega lá que ela não tem fruto, ele a condena e ela seca. Aquilo ali é uma ilustração. São as pessoas espalhafatosas. E aparentemente tem muita folha, é para ter muito fruto. E quando se examina, não existe fruto nenhum. Não fez nada, não aconteceu nada através daquela pessoa. Então ela corre um risco muito grande, porque Jesus fez com aquela videira, foi uma ilustração para que os seus discípulos compreendessem ali. Ela não poderia estar cheia de folhas se ela não tinha fruto. Ali foi só um momento para que Jesus demonstrasse o seu poder com os seus discípulos. Por isso que a palavra aqui é colocada. Será que eu sou uma videira sem frutos? Como está lá em João 15, 5 a 6, como nós lemos aí. Quarta pergunta, será que eu sou uma candeia debaixo de uma cama? Olha, no nosso contexto aqui, será que eu sou uma lâmpada? A instalação da sua casa, por exemplo, é feita onde as lâmpadas ficam embaixo dos móveis, embaixo da cama, embaixo da estante, embaixo do sofá. É assim que a nossa instalação é feita? Jesus disse que não, ninguém nunca acende uma candeia para botar embaixo de alguma coisa. Pelo contrário, fica sempre na parte mais alta da casa para dar claridade a toda a casa. Não é isso? Como é que você está sendo? Um crente neutro, sem luz, escondido embaixo da cama, na sua casa? Você tem feito a diferença, tem sido diferente para a glória de Deus? Pergunte-se, sou uma candeia embaixo da cama? Porque se você for uma candeia embaixo da cama, está na hora de sair, ir para o lugar mais alto da casa, ser referência. Como é que uma luz pode ficar embaixo da cama? Quando os atos dela, ao invés de glorificar a Deus, escandalizam, quando ela não dá mínimo de testemunho, quando, né, em todo lugar que vai, Jesus
não é referência nenhuma para ela, uma candeia embaixo das coisas. Pergunte-se, sou essa candeia ou minha luz está brilhando? Estou no topo, estou no alto, estou no teto da casa, clareando assim toda a casa? Quinta pergunta, sou um joio entre o trigo? Ou seja, tem as mesmas características do joio, do trigo, estou misturado com todo o trigo do Senhor Jesus, mas certo de que se você for joio, você pode ter todas as características do trigo, mas na hora da colheita final, com o dono da lavoura, o joio vai ser separado e vai ser queimado, diz a palavra de Deus. Essa ilustração de Jesus, quando ele fala sobre o joio, está em Mateus 13, devemos prestar muita atenção a ela, porque ele está dando uma menção ao julgamento eterno, ao céu e inferno. Está dizendo, inclusive, para não ser uma preocupação dos pastores, estarem preocupados na igreja em estar colhendo o joio. Não, não é uma preocupação nossa. Nossa preocupação é cuidar da lavoura. O dono da lavoura, ele vai fazer a colheita. Então, pergunte-se, sou o joio entre o trigo? Será que eu estou entre os crentes, mas eu não sou crente? O que é para o crente fazer, eu não estou fazendo? Por que é? Alguma coisa está errada. O crente, a alegria do crente é glorificar a Deus, eu não estou glorificando. A alegria do crente é adorar a Deus, eu não estou adorando. A alegria do crente é estar louvando ao Senhor, não estou louvando, não estou lendo a Bíblia, não estou ofertando, não estou dizimando, não estou fazendo nada que a Bíblia manda fazer. Será que eu sou um joio? O que é que eu estou fazendo então? Então é o que está apavorando todo mundo nas igrejas hoje. Estamos aí há quase 5 meses de paralisação e sabe-se Deus como os crentes voltarão para as igrejas. Sabe-se Deus como nós, o povo de Deus, estamos fora do templo, porque o que segurava, ou que segura muita gente, é as paredes. Ainda estamos ligados a um dogma. Não é a palavra de Deus. O templo, as paredes, é um presente do Senhor, é um lugar onde a igreja se reúne. Mas em diversos lugares ela foi proibida de se reunir naquele lugar. E Deus continua nos mantendo com a palavra, Deus continua nos mantendo com o pastor, Deus continua nos mantendo com a sua graça, com sua misericórdia, com seus milagres. Qual é a diferença? Mas é justamente isso. As pessoas estão desesperadas. Por quê? Porque pode haver muito joio. E aí o joio agora está desesperado, porque ele não tem contato, ele não tem adoração, ele não tem firmeza com Deus. E Deus faz silêncio com ele, porque ele está separado do trigo. Quando está todo mundo misturado, aí ele pega ali o movimento do trigo. Mas essa é a hora de nós nos colocarmos diante do mundo e dizermos quem somos. Não é brigando, fazendo protesto, nada. É sendo crente na palavra de Deus, no Senhor Jesus, fazendo conforme a palavra dele, nos mantendo do mesmo jeito até o dia em que o Senhor nos presentear novamente com a sua casa aberta e a gente voltar como quem sonha. Foi assim no cativeiro babilônico. Foi lá que o Senhor levantou Daniel. Foi lá que o Senhor levantou Daniel como profeta, lá dentro do cativeiro, examinando aquilo que havia dito Jeremias. Então, pergunte-se, sou um joio no meio do trigo? Eu sou um odre velho? Eu sou um lugar de armazenar vinho mais velho? Jesus disse em Lucas 5,37 que a gente não pode armazenar o vinho novo em odres velhos, em recipientes velhos. Por quê? Porque o vinho, para apurar, para se tornar vinho, o suco da uva ali, por exemplo, para se tornar o vinho, ele precisa de muito tempo. E o odre não tem mais esse muito tempo, porque, por exemplo, ele já tirou uma safra. E aí outra safra. Então, quando for colocar um outro vinho novo, que vai precisar mais, por exemplo, de 6 meses, 8 meses, 1 ano, aí tem que ver se aquele odre velho, aquele recipiente, vai aguentar mais 1 ano, senão você vai perder o vinho e o odre. É o que diz Jesus ali. Porque o vinho vai danificar, o vinho novo vai danificar o odre, vai estourar, vai se perder o odre
e o vinho também vai ser derramado. Aí a orientação de Jesus é: armazene o vinho, coloque o vinho em odres novos. É como eu, crente em Jesus, no dia que eu tomei a decisão por Jesus, continuar com as mesmas práticas, é o que Jesus está dizendo. Não se pode ser crente em Jesus continuando com as mesmas práticas do passado, não. Tem que se fazer novo. Não pode ficar uma coisa velha junto com a coisa nova. É o que Jesus estava dizendo ali, do armazenamento do vinho. O vinho representa ali o Espírito Santo. Não se pode colocar o Espírito Santo dentro de uma matéria velha, esculhambada, cheia de pecado direto. Ela era uma matéria esculhambada, recebeu a restauração do Espírito Santo, se tornou nova criatura, aí o Espírito Santo habita. Porque senão vai se romper, né? Então, pergunte-se: sou um odre velho? As minhas práticas, a minha carne está nas mesmas práticas do passado? Então não há lugar para o Espírito Santo. Mas não há mesmo. Eu vou continuar na igreja, batizado, sendo crente, fazendo até algumas obras, praticando até algumas coisas que os crentes praticam, mas o vaso velho, sem ação, o Espírito Santo sem ação nenhuma. Porque a primeira ação do Espírito Santo é a transformação num vaso novo, para o mover do Espírito Santo. Pergunte-se: sou um odre velho? Examine-se. O apóstolo Paulo disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo, para participar daquilo que é de Jesus. Sou um odre velho? E por último, nesse pensamento com os irmãos, diante dessa palavra de Jesus, que ele afirma ser a videira verdadeira, e o fato de estarmos nele é estar dentro da palavra, pergunte-se: eu sou um bastardo ao invés de um filho? Sou um filho bastardo ou sou um filho? Hebreus capítulo 12, versículo 8 diz que se Deus não agir na tua vida, te disciplinando, te ensinando a caminhar, se você não passar, em outras palavras, por algumas aflições na sua vida cristã, talvez você não seja filho. Talvez você seja um bastardo, né? O que a Bíblia diz é que Deus disciplina o filho que ama. Então as disciplinas do Senhor são ensinamento para a nossa vida. Então se sinta filho, se sinta parte. Vem os problemas? Muito bem, mas o Senhor está comigo. Estou conforme aquilo que Deus mandou fazer. Ok? Que a graça do Senhor seja conosco, que essa palavra venha ao encontro do seu coração. É apenas uma oração de avaliação. É simplesmente compartilhando com você aquilo que é natural de se fazer. A gente está sempre no ponto positivo, mas a minha palavra dessa noite para o seu coração é justamente isso. Faça essa avaliação perguntando: sou sal insípido? Sou uma casa sobre areia? Sou uma videira sem fruto? Sou uma candeia debaixo de uma cama? Sou um joio entre o trigo? Sou um odre velho? Um bastardo ao invés de um filho? Pergunte essas coisas a Deus. E aí, refaça-se no nome de Jesus. Seja nova criatura. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as novas coisas nos serão acrescentadas. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo e nós temos, segundo a palavra de Deus, o Espírito Santo habitando dentro de cada um de nós. Ei, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus está dentro de você. Será que você tem noção disso? Então você ressuscitará no último dia. Não se preocupe, as coisas daqui vão passar. Tudo aqui vai passar. Mas nós já vivemos uma vida eterna desde aqui, no momento em que Jesus nos escolheu. É o que ele termina dizendo aqui. Não foste vós que me escolhestes. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós e designei a ir e dar fruto. Então nós não fomos escolhidos só para ficar de braços cruzados. Nós fomos escolhidos e designados a ir e dar fruto. E frutos que permaneçam. Não é só recebeu Jesus ou deu fruto e pronto e acabou. Não, o fruto tem que ser o fruto que permaneça. Como é que o fruto permanece? Através do discipulado. Eu fui escolhido, Jesus me escolheu, eu vou dando fruto, procurando pessoas, e esse fruto tem que permanecer, falando de multiplicação de discípulos. E falando de ação do Espírito Santo na minha vida, fui escolhido, tenho uma vida transformada, e quais os frutos, qual o fruto que vai permanecer na minha vida?
O fruto do Espírito é longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não é? Todas essas coisas, ou contra essas coisas, diz aí o apóstolo Paulo em Gálatas, que não há lei. O fruto do Espírito são todas aquelas 9 qualificações que vai dar origem a centenas de outras, mas que devem permanecer na nossa vida, e não apenas algumas daquelas. Todas elas. Aquela classificação é o fruto, não são os frutos. É como uma laranja, como eu já expliquei para vocês, né? É como uma laranja ou uma tangerina, que é apenas uma tangerina com vários negocinhos. Não sai nenhum, senão ela não é mais tangerina. É meia, é um quarto de tangerina, é um terço, né? Então o fruto do Espírito são aqueles 9 ali, está em Gálatas, né? E você deve, no capítulo 5, a partir do versículo 16, observar e buscar para a sua vida. Que Deus nos abençoe, nos dê graça em todo momento, uma boa quarta-feira para nós, uma semana abençoada, e que a paz do Senhor Jesus seja conosco. Somos filhos de Deus, não temos o que temer, porque fazendo a nossa própria avaliação, quem vai nos condenar? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Boa noite, que Deus nos abençoe.